a Diocese de Caxias do Sul tem o prazer de recebê-los nesta coletiva de imprensa que vai abordar a fase diocesana do Sínodo dos Bispos 2021-2023, convocado pelo Papa Francisco. Nossa acolhida especial, nossa saudação a todos aqui presentes, aos veículos de comunicação de Caxias do Sul, que estão aqui presentes, de Farroupilha, também a TV Canção Nova, com a qual a Diocese de Caxias tem grande parceria, a Rádio Miriam, rádio da Diocese de Caxias do Sul. E também aos que nos acompanham pelas redes sociais. E pedimos a você que nos acompanha pela internet, que comente, faça perguntas, interaja conosco e compartilhe esta transmissão. O Sínodo é um momento de reunião para escutar, partilhar e discernir. O objetivo deste caminho sinodal, segundo o Papa Francisco, é ouvir a voz da Igreja e da sociedade, para podermos trilhar um caminho de comunhão e participação em toda a Igreja, em todas as dioceses do mundo. Compõe a nossa mesa de trabalhos Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, Padre Paulo César Nodari, coordenador diocesano de pastoral, Senhora Márcia Novelo, secretária do Conselho Diocesano de Leigos, Senhor Lucas Dalzotto, vice-coordenador do Conselho de Leigos da Diocese. Informamos a todos que após as explanações será aberto espaço para perguntas que poderão ser realizadas de modo escrito ou através do microfone que estará disponível aqui na frente. E aí, então, quem vier aqui à frente, pedimos que use máscara. Os que nos acompanham por meio das redes sociais poderão fazê-las através dos seus comentários. Nesse momento, para iniciarmos a explanação sobre o Sínodo, passo a palavra ao nosso bispo, Dom José Gislon. Agradeço a presença de todos vocês, de modo especial a imprensa. Nesse momento em que nós iniciamos como Igreja Diocesana, em comunhão com a Igreja em todo o mundo, esse processo, digamos, de preparação para o Sínodo da Igreja. Eu acho que é um momento histórico para a Igreja, não só para a Igreja Diocesana, para a Igreja em todo o mundo, porque é assim um evento que envolve todas as realidades da Igreja nos 5 continentes. Depois do Concílio Vaticano II, é o maior evento, eu penso, de comunhão da Igreja, no sentido de refletir sobre a caminhada da Igreja, abrangendo todos os continentes, todas as realidades que fazem parte da Igreja. E o Sínodo, eu penso que é um momento não só para olharmos o caminho percorrido, mas olharmos o presente e com esperança em relação ao futuro. É um momento de oração, de reflexão, de escuta, de silêncio, de partilha. É um momento para deixarmos que o Espírito Santo sopre não só no nosso coração, mas também na caminhada da Igreja, na vida espiritual de cada um. E eu gostaria de, justamente nesse momento, fazer a oração do Sínodo, lembrando que juntos nós queremos fazer uma caminhada de fé, marcada pela esperança, mas também por uma profunda comunhão, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, que se colocam na escuta da palavra de Deus, mas também na escuta do Espírito, que renova todas as coisas na caminhada do povo de Deus. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos. Descei aos nossos corações e ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas
nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos, a vós, que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. A caminhada do sínodo, que tem como tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E a gente sabe, o sínodo é uma palavra grega que significa fazer juntos o caminho, ou caminhar juntos. E por isso o Papa Francisco, ele foi muito feliz quando ele fala do caminho da sinodalidade. E ele diz que o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Essa igreja que está caminhando junto com toda a realidade desse povo de Deus, porque todos os batizados são igreja. Isso já definiu o Concílio Vaticano II. E esse escutar a realidade dos batizados, envolvendo os leigos, a vida consagrada, a vida sacerdotal, os diáconos, as associações de fiéis, toda essa realidade do mundo da educação, para termos assim uma visão que igreja nós queremos ser nesse terceiro milênio. Como queremos viver a nossa caminhada de fé e sendo presença do Evangelho na realidade, no caminho que nós percorremos. Que resposta podemos dar como igreja a esse homem que vive a realidade de hoje? Aos jovens que vivem a realidade de hoje? Às famílias? Ao mundo do trabalho, da educação? A realidade, penso, do mundo dos empreendedores? Os desafios de desenvolvimento que vivemos em tantas realidades do país e do mundo, para darmos respostas que vão de encontro não só aos anseios humanos, mas também aos anseios espirituais das pessoas. Como cuidar da dignidade, do dom da vida no mundo de hoje? Como comunidade de fé, à luz do Evangelho, colocando-se na escuta de Deus e deixando que a palavra de Deus toque a nossa vida, nos envolva no projeto de amor de Deus, nos envolva num projeto de Evangelho. Creio que essa fase diocesana vai ser um momento muito bonito para a nossa diocese. Nós temos 980 comunidades na diocese. Nós temos toda uma realidade de milhares de leigos envolvidos nas pastorais, nos movimentos que dão vida e conduzem essas comunidades. Nós queremos ouvi-los. Nós queremos ouvir as pastorais. Nós queremos ouvir os movimentos. Nós queremos ouvir os vários segmentos que fazem parte da nossa sociedade. Eu acho que só assim nós estaremos colaborando, com aquilo que o sínodo nos pede, como igreja diocesana. Porque nós teremos agora, no próximo domingo, a abertura do sínodo em todas as dioceses do mundo, e depois temos essa fase diocesana, que vai até o mês de março, onde nós vamos ouvir, depois reunir as respostas e enviá-las para a CNBB. Depois temos aquela fase da conferência episcopal também, que vai acolher de todas as dioceses. Depois nós temos um terceiro momento, que é a reunião entre as várias conferências dos continentes, dos vários países, a fase continental, para depois então termos essa realidade em Roma. Então o sínodo vai acontecer em várias etapas: diocesano, a nível de conferência nacional, a nível interconferências no mesmo continente, para depois então ser enviada as respostas à Secretaria do Sínodo em Roma, onde o sínodo vai acontecer em 2003, outubro de 2003. Então praticamente serão 2 anos de trabalho,
Nesses 2 anos, a igreja toda, de uma certa forma, né, se não a igreja diocesana, mas a nível de conferência, vai estar envolvida nessa preparação do sínodo. Por isso que eu volto a mencionar, é o maior trabalho, acho que a igreja está fazendo depois do Concílio Vaticano II, né, mas bem diferente do concílio, porque essa realidade de hoje, ela está aberta à participação dos leigos, dos movimentos pastorais. Então, assim, é um momento amplo de escuta do povo de Deus. Do povo de Deus. E isso é muito importante, porque as pessoas terão a oportunidade de se expressar, de se manifestar. Que igreja queremos ser nesse 3º milênio? Não só olhando o passado e nem para voltar para o passado. Eu acho que é um olhar, né, do caminho percorrido, olhar o presente, mas principalmente olhar o futuro. Para onde queremos caminhar? Para onde queremos caminhar como povo de Deus que peregrina nesse mundo? Isso é importante porque as pessoas muitas vezes gostariam de se manifestar e às vezes não têm oportunidade, porque um sínodo, ele não só ouve as pessoas, mas é um ouvir também as culturas diferentes. Ouvir situações, muitas vezes, de realidades muito distintas, mas tendo um princípio de comunhão. Vocês imaginam, né? Nós vamos responder, quem está na Índia vai responder, quem está na Indonésia vai responder. Muitas vezes, realidades que vivem num contexto onde o ser cristão é uma minoria, mas eles também vão poder se manifestar e colaborar para a caminhada da igreja. Temos realidades de igrejas milenares. Basta pensar na Europa, praticamente 2000 anos de cristianismo em muitos lugares. Mas todos terão oportunidade de se manifestar. O princípio da colegialidade, a sinodalidade e a comunhão. E em cima de se ouvir todas as realidades presentes em todos os continentes, é que o sínodo vai trabalhar e vai preparar, sim, digamos, essa resposta, ou assim por dizer, que igreja queremos ser nesse 3º milênio? À luz da escuta, à luz do Evangelho, à luz do sopro do Espírito Santo. É um trabalho bonito, um trabalho onde queremos nos envolver, não só com emoção, mas com o coração. Tendo presente que todos nós, como discípulos e discípulas do Senhor, nós temos também uma missão na nossa caminhada de fé e de vida. Nós temos um compromisso com o Evangelho. E esse compromisso com o Evangelho, ele não pode ser desvinculado do compromisso com a vida, com a dignidade do outro, com a comunidade de fé, o sentir-se igreja, povo de Deus, a caminho, e onde nós também temos muitas vezes olhar o mundo com os olhos de Deus, do coração, não só da razão, porque se não fizermos isso, nós não enxergamos a realidade ou muitas das realidades que estão ao nosso redor e na nossa sociedade. E precisamos, penso que nesse momento da história, depois de 50 anos do término do concílio, novamente fazer essa reflexão de forma ampliada para darmos uma resposta aos homens e mulheres de hoje, mas também às gerações futuras, que querem fazer uma caminhada de fé, de discipulado, seguindo o Mestre Jesus. Seguindo o Mestre Jesus. E por isso o sino, a proposta do sínodo, que às vezes as pessoas questionam, mas o Papa com essa idade que tem, promover um sínodo. Mas não esqueçamos que quando foi o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII também era um Papa bastante idoso, que esperavam que ele fosse um Papa de transição. E ele promoveu, por assim dizer,
né, a maior atualização nos últimos 500 anos na caminhada da igreja. Eu creio que em cada momento da história, Deus coloca pessoas que nos ajudam a caminhar. Assim como na Bíblia, Deus, na história do povo de Deus, sempre teve profetas que ajudaram o povo de Deus a continuar a caminhada. E nesse momento da história, eu penso que a figura do Papa Francisco também, né, nos chama a nos desinstalarmos, a nos abrirmos à realidade de hoje e deixarmos que o Espírito Santo sopre na nossa caminhada de vida e de fé. Com todas as fragilidades que temos, mas não podemos esquecer que a esperança e a fé nos ajuda a vencermos também os limites do momento e olharmos o futuro e pensarmos o futuro ou o rumo que queremos dar à igreja como um tal. Como é que essa igreja vai responder a esse povo de Deus que vive com todas as tecnologias, com todos os aparatos que temos, os meios de comunicação? Como levar a mensagem do Evangelho aos jovens de hoje, aos jovens de amanhã, sem esquecermos dos nossos idosos, das famílias, do mundo do trabalho, dos empreendedores, do mundo da educação, da saúde. E o sínodo vem justamente para escutar, para tentar dar uma resposta, né, aos anseios dessas pessoas que fazem parte da comunidade de fé da igreja. Obrigado, Dom José, pelas palavras nesta abertura. Então, na sequência, passo a palavra ao Padre Paulo, nosso coordenador de pastoral, que vai então explanar como vai funcionar a fase diocesana. Bom dia, Dom José, nosso bispo. Um bom dia também à equipe de assessoria da nossa diocese, na pessoa do Felipe e na pessoa do Vinícius, e a todos os nossos jornalistas que aqui estão. E de maneira muito especial ao Lucas Mateus Dalzotto e a Márcia Novello, que representam a equipe de coordenação do Conselho Diocesano de Leigos. E no Conselho de Presbíteros, no qual participam os padres, coordenados pelo bispo, nós decidimos que o Conselho Diocesano de Leigos, nesta etapa diocesana do sínodo, coordenaria os trabalhos. Então nós queremos com alegria partilhar esta beleza da vida da igreja com os nossos leigos e leigas, porque não apenas os leigos fazem parte da igreja. Muitas vezes nós dizemos os leigos e leigas fazem parte da igreja, mas são igreja, são povo de Deus. E nesse sentido nós queremos, nesta fase diocesana, coordenarmos, motivarmos, incentivarmos e discutirmos juntos este momento tão especial na vida da igreja, coordenado este momento pelo nosso querido Papa Francisco. Assim como Dom José já salientou, a fase diocesana, embora nós já fizemos alguns passos, eleger, indicar a equipe de coordenação do sínodo, no caso diocesano, o Conselho Diocesano de Leigos, também já marcarmos a missa de abertura, ela será domingo, às 15 horas, será transmitida pelas diferentes redes sociais e poderemos acompanhar. O Conselho Diocesano de Leigos estará com os padres coordenadores das nossas 7 regiões pastorais, unidos com Dom José, presentes, e nós, pela graça de Deus, daremos com todas as dioceses do mundo abertura à nossa fase diocesana. Depois desta celebração de abertura, e nesta celebração nós teremos também o envio, e com o envio nós também
além de entregarmos o folder que elaboramos com muito carinho, a partir do documento preparatório e do Vademecum, que são 2 documentos importantes para esclarecermos o que é o sínodo, nós teremos também a entrega do símbolo, e será uma vela para cada região pastoral, esculpida na vela o logo do sínodo. Então será um momento bem especial da nossa diocese, juntamente com todas as dioceses do mundo. E depois nós faremos, especialmente para o Conselho de Leigos, mas também para todas as pessoas, de modo virtual, 2 encontros de formação. Então o primeiro encontro será no dia 21 de outubro, às 20 horas, nós enviaremos um modo de participação virtual, e nós neste dia 21 teremos o esclarecimento do que viria a ser o sínodo, assim como o Dom José já nos disse aqui, mas aprofundaremos um pouco mais, porque teremos um pouco mais de tempo, e também traçaremos, sobretudo, uma reflexão acerca destas 3 palavras, 3 dimensões importantes, por uma igreja sinodal, e 3 palavrinhas, 3 dimensões importantes, que provém especialmente do Concílio Vaticano II. Comunhão, participação e missão. E depois, no dia 28, questões muito mais práticas de como nós nos envolveremos e participaremos. 27, muito obrigado, Lucas, 21 e 27. Por isso, nós também queremos lembrar que este trabalho todo, ele está bem intenso, porque o nosso modo de organização da região serrana, de toda a nossa diocese, os meses de janeiro e fevereiro e março são meses, por um lado, de férias, mas por outro também, por conta da nossa região, é o período da produção de frutas, das mais diversas, é um período de muito trabalho. E neste período é muito difícil nós conseguirmos reunir as pessoas, justamente por conta da realização e da vida das nossas famílias. Então o nosso trabalho será muito intenso em novembro e dezembro. E neste tempo, novembro, nós teremos nas regiões e nas paróquias, estaremos também motivando os padres, os leigos e leigas, para que participem desses momentos de reflexão e também de participação. E um dos grandes momentos da nossa diocese será no dia 4 de dezembro, quando nós teremos, de acordo com o nosso calendário, a nossa agenda, o Conselho Diocesano de Pastoral. Será um momento bem especial em que reuniremos os nossos padres, leigos, leigas e tantas pastorais, movimentos e as novas comunidades, tantos outros serviços, para discutirmos, refletirmos. E eu queria, para ir concluindo, lembrar o seguinte: o Papa nos pede que nós nos escutemos uns aos outros, mas esta é uma etapa. A outra etapa é que juntos nós escutemos o Espírito de Deus, para que nós percebamos a importância de conduzirmos a Igreja à luz da graça e da voz do Espírito Santo. E eu queria concluir lembrando, então nós elaboramos este folder, que está baseado nos 2 documentos que nós temos também no site da Diocese, no site da CNBB, no próprio Vaticano. Nós temos este folder, que foi elaborado a partir do documento preparatório e do Vademecum. E este folder, ele é uma espécie de síntese e quer ajudar, colaborar, para que nós possamos ir nos inteirando e estudando um pouco mais o que vem a ser o sínodo. E aqui também nós temos a pergunta central, e no fundo a pergunta se resume: como é que nós, como igreja local, quando se fala de igreja local, é a nossa diocese, a nossa paróquia também, no sentido de o leigo que está lá participante na vida da igreja, como é que nós estamos caminhando juntos, aquilo que Dom José nos lembrava, fazer o caminho juntos, como é que nós estamos caminhando juntos? E o que é que nós precisamos fazer mais e melhor para caminharmos juntos? Esta é a pergunta dividida em 2 aspectos. Agora,
Nós também temos uma novidade bem interessante com o auxílio dos nossos jovens. Os jovens são muito criativos, e então nos propuseram para que nós puséssemos no folder três códigos aqui, o QR Code, para que nós pudéssemos, apontando o celular, irmos diretos para o documento preparatório, para o vademecum e para o questionário. Então, o questionário ele pode ser respondido de modo pessoal, mas pode ser respondido também por pastorais, movimentos. Então, lá quando diz o nome, se é de modo pessoal, coloque o nome. Se for pastoral da pessoa idosa de uma paróquia, coloque lá. Se for uma comunidade, das chamadas comunidades novas, ponha lá. Se for um movimento eclesial, ponha lá. E discuta junto com os pares, com as pessoas, e depois faça a síntese e escreva lá na resposta à pergunta. Então vai ser um momento bem especial. Cada uma é um sinal, uma presença de Deus, mas também de multiplicação desta resposta, desta escuta que o Papa nos convida e nos convoca. Assim sendo, possamos nós sermos essas pessoas que ajudamos a fazer esta fase bonita da escuta em nossas dioceses. E a síntese deverá ser enviada à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, até o dia 25 de março de 2022. E um dos critérios também desta síntese é não passar de 10 páginas, porque imaginemos, a nossa conferência tem muitas dioceses, mas temos as dioceses do mundo inteiro. E este material, depois de discutido, ele será para o documento preparatório para os bispos em outubro de 2023. E esta é a fase diocesana. Como nos disse Dom José, nós estamos já com esta coletiva de imprensa, também dando mais um passo. Mas o passo oficial é a abertura no próximo domingo, Santuário de Caravaggio, 15 horas. Obrigado, Padre Paulo. Agora, então, está aberto o espaço para as perguntas, que poderão ser realizadas, então, aqui por meio do microfone, ou também de forma escrita. Se alguém tem as perguntas de forma escrita, pode entregá-las ao Vinícius, que está aqui no meio do corredor. Se alguém quiser vir ao microfone, está aqui à disposição. Bom dia a todos os colegas, bom dia, Dom José, também o pessoal da mesa. Talvez a minha pergunta, ela pega o gancho ali do Padre Paulo e vai um pouco mais à frente, já querendo ter a curiosidade do 2003, de 23. Dom José, a gente sabe que nesse período de caminhar juntos, qualquer diocese, de qualquer canto do planeta, vai estar discutindo a sua realidade. Cada igreja, a sua realidade. Nós aqui, na região da Serra, nós temos uma origem de uma igreja tradicional. Uns chamam de conservadora, eu prefiro dizer o termo tradicional. E que nesses 80 e poucos anos foi caminhando junto com o seu povo. Foi acompanhando uma outra realidade. Que realidade é essa? Imigrantes, emigrantes, agricultores, proletários, desenvolvimento econômico pujante. Mas também com o espírito de um povo muito solidário. Aí eu pergunto, baseado nessa realidade, que tipo de contribuição a Diocese de Caxias do Sul dará para essa igreja que se pretende ter montado todo esse caminho em 2023? Como a nossa diocese e tantas outras dioceses do mundo, penso que vivem na mesma realidade. Porque nós estamos vivendo num momento de mobilidade humana muito grande, onde temos muitas vezes 2000 anos de cristianismo de uma igreja, temos uma realidade nova que chega e temos as gerações novas que estão presentes também. A igreja, assim como um concílio, um sínodo, ela nunca dá uma resposta
a uma situação particular de uma igreja particular. A resposta do sínodo é olhando o todo. Agora, nós como igreja particular, podemos sim, a partir da nossa realidade, apontarmos caminho que serão acolhidos pelo sínodo, dentro dessa realidade. Porque não é uma realidade única, mas é a resposta de cada realidade que vai ajudar o sínodo a montar um caminho, olhando a igreja do futuro que nós queremos ser. Porque essa realidade que nós vamos expressar, que você acabou de mencionar, ela vai ser expressa por muitas outras realidades. E por isso, se ouvir é importante, essa realidade de coisas, esse contexto. Se nós temos uma caminhada de 80 anos, imagina aquelas que têm 1.300, 1.800, 1.500 anos. Mas a igreja, ela quer ouvir, e em cima desse ouvir é que vai apontar um caminho. Então nós não podemos dizer, não, a nossa resposta não vai colaborar, não vai ajudar nada. Nossa resposta é importante. A resposta de cada um é importante. Porque sem isso, nós não damos passo. Não damos passo. E quando nós olhamos o Evangelho, nunca temos lá uma resposta coletiva dos apóstolos. Às vezes temos a resposta de um apóstolo à pergunta de Jesus, mas aquela resposta fez a diferença. Então, nós temos que ter presente isso, que a nossa contribuição é importante para a vida da igreja, para a caminhada da igreja e para o sínodo. Porque sem isso, nós não vamos estar motivados a participar e às vezes não vamos nos envolver nisso. Então, quem fez uma caminhada de fé de 80, 90 anos, que responder é importante. Uma consagrada, que viveu toda a sua vida consagrada a serviço da igreja nas comunidades, a resposta dela é importante. Mas o jovem de 17, 18 anos, que responder, a resposta dele também é muito importante. Porque significa que ele se sente envolvido na igreja e ele vai justamente expressar que igreja ele quer para ele, para o momento, mas também para o futuro, para a caminhada dele. E isso, por isso que é importante essa resposta também a nível de diocese, mas também de cada um. E eu creio que a nossa diocese de Caxias do Sul, ela já foi protagonista em tantos momentos da história, também na igreja do regional e do Brasil. E queremos ser também, nesse momento da nossa história, participando do sínodo. Porque eu creio que na caminhada da história, às vezes nós queremos sempre conservar o que já conhecemos. Se não me engano foi Savonarola, que ele disse que a igreja não conservará as coisas antigas se não se abrir para coisas novas. E isso é importante nesse momento da história. Então a nossa igreja diocesana, ela tem um caminho percorrido, que foi percorrido com todas essas realidades, mas também tem um momento presente que precisa se abrir e olhar para o futuro com novas perspectivas. Por isso, caminhar com o sínodo é muito importante, porque só assim nós vamos ter uma igreja que queremos, mas dentro de uma realidade de comunhão. De comunhão. Mais algum questionamento? Pode chegar ao microfone. Até tinha escrito, mas vou fazer pessoalmente, já que estamos aqui. Eu queria saber do bispo, de quem puder responder, quando que foi o último sínodo e se ele já tinha acontecido dessa forma tão ampla em outras ocasiões, ou se ele está tendo um formato diferente agora. São duas questões, posso fazer a segunda ou agora? Okay. E a outra pergunta é um pouco relacionada a essa que o colega fez agora. Eu acho que um bom exemplo, eu entendo o sínodo também como sendo um processo de realinhamento entre fiéis, entre toda a Igreja Católica. E a nível regional, dá para citar assim, quais são os principais desafios desse realinhamento, o que já se sente nas comunidades que a diocese cobre aqui na região. E também queria saber quantas pessoas estão envolvidas nessa coordenação, que me parece ser bastante grande também. O sínodo, como estamos fazendo agora, é o primeiro, acho, na história da igreja. Nós tivemos outros sínodos recentes, mas foram sínodos mais direcionados para realidades. Tivemos o sínodo da África, tivemos o sínodo da Palavra de Deus, tivemos o sínodo sobre a vida religiosa. Então nós tivemos vários sínodos na igreja, mais pontuais para determinadas realidades.
em âmbito universal, esse é o primeiro sínodo que está acontecendo. E por isso, esse envolvimento geral da igreja em todos os continentes do mundo. Então, realmente essa é uma novidade, mas uma novidade boa, porque somos chamados a participar. Não é uma coisa que veio de cima para baixo, pronta. É começando a escutar as bases, né, para chegarmos depois a um documento que expresse o que o povo vai dizer, né, o que os fiéis vão dizer como um todo. A segunda pergunta que você fez, justamente, a realidade da nossa diocese é igual à realidade de tantas outras pessoas, né? Digamos, toda a realidade que expressa a questão de segundo matrimônio, toda essa realidade dos jovens, né? De uma igreja, às vezes gostaria de uma igreja um pouco diferente, etc. A realidade, quando se fala na mudança da igreja, não é questão de sacramental essas coisas, mas como vivermos a dimensão da nossa fé na realidade de hoje, com as perspectivas de futuro. As mudanças que aconteceram nas famílias, essas mudanças atingiram também a sociedade como um todo, as comunidades de fé. Não é que o homem de hoje não tenha espaço para o espiritual, tem uma sede muito grande do transcendente. Como respondermos a essa sede do transcendente na realidade de hoje para o homem de hoje? Porque existe uma busca muito grande e, ao mesmo tempo, muitas vezes, as pessoas faltam assim, mais clareza. O que é ser católico no mundo de hoje? Qual é a identidade do católico no mundo de hoje? O que significa fazer parte de uma comunidade de fé? Eu acho que todos esses questionamentos e também interrogações que estão no coração de muitas pessoas, né? E espero que o sínodo também traga respostas. Porque nós não podemos viver a caminhada de fé de forma angustiada. Mas, acima de tudo, tendo presente que o Cristo Jesus deu a vida na cruz, né, para que vivêssemos a vida dom de Deus de forma digna, né, com a liberdade dos filhos e filhas de Deus, mas também com responsabilidade de filhos e filhas de Deus. Então, essa caminhada, né, que às vezes na nossa diocese a gente sente, ouvindo as pessoas e tudo mais, porque às vezes as pessoas gostariam de uma igreja que desse a resposta particular por aquele problema que a pessoa tem. A igreja, ela dá sempre uma resposta no geral. No particular, é sempre tratado depois na dimensão da igreja diocesana ou na dimensão paroquial, né? Então, o sínodo ouve todos. Não vai dar uma resposta particular para cada igreja. Vai dar para uma igreja como um todo. E aí, pastoralmente, nós temos que trabalhar isso na dimensão local e comunitária, né? A outra pergunta, eu dizia ao Padre Paulo que respondesse justamente, porque ele que está envolvido diretamente agora. Bem, eu queria só lembrar que, além dessa bela explanação de Dom José, que o Sínodo da Amazônia foi já uma experiência um pouco diferente, mas ela também contou com uma organização, digamos assim, de escuta das pessoas lá do próprio local. Então foi um sínodo também, digamos, se nós quisermos usar esta expressão, descentralizado. E este continua, mas tem uma inovação muito significativa, como disse Dom José. Possivelmente o grande acontecimento depois do Concílio Vaticano II. E é para escutar o povo de Deus. Mas eu gostaria, como nós temos aqui o Lucas e a Márcia, que eles também nos dissessem como é que eles sentiram, porque nós tivemos a reunião para isso, dia 25 de setembro. Como é que eles sentiram e sentem esta missão que também a eles é posta de nos auxiliar na motivação e animação ao sínodo, na fase diocesana. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, Dom José, Padre Paulo. Bom, da minha parte, especificamente em relação à questão, eu acho que tanto para mim quanto para a Márcia, que participamos desse conselho mais estrito, que é composto por 6 pessoas, e também
pelo Conselho Diocesano, que inclui as várias pastorais, os vários movimentos, as diferentes regiões da diocese. Então, o grupo, em relação à pergunta, né, é bastante grande, não faço um número muito preciso, mas talvez 60, 70 pessoas, pelo menos. Então, é um conjunto muito grande de pessoas. A gente quer envolver e precisa de todas as pastorais, os movimentos, as igrejas particulares envolvidas, exatamente para fazer com que chegue às pessoas, chegue às comunidades, quer dizer, que as pessoas possam se manifestar, possam, como conjunto e como igreja particular, manifestar os seus interesses, seus anseios. E eu acho que uma coisa muito importante que o Padre Paulo chamou atenção, Dom José também, é de que não são interesses particulares humanos, mas que são interesses guiados pelo Espírito Santo. Então, cuidar, eu acho que esse é um aviso muito importante também do sínodo, quer dizer, cuidar com que a gente não simplesmente coloque lá coisas muito particulares, muitos anseios particulares. Quer dizer, a gente precisa pensar como igreja, como movimentos, como pastorais, como igrejas, comunidades que nós somos. Eu acho que esse é um aspecto bastante importante, porque isso é um compromisso que nós assumimos, não somente nesses 3 meses que nós, como igreja particular, vamos refletir, mas é como igreja para o futuro, assim, para os próximos 30, 40, 50 anos. Então, acho que também tem uma responsabilidade muito grande que nos próximos 3, 4 meses a gente vai discutir, e isso precisa ser assumido como um processo para o futuro. Assim, eu acho que isso é uma coisa bem importante para a reflexão desse momento também. Márcia, por favor, também. Bom, eu como leiga, quando eu fui estudar um pouco sobre o sínodo, quando eu fui convidada a participar da coordenação, eu fiquei curiosa, fui estudar um pouco do que se tratava. E o que mais me chamou a atenção a princípio foi que é um tema que foi vivido com muita beleza e com a sua profunda, com o profundo sentido da palavra mesmo na antiga igreja, lá nos primeiros cristãos, nos primeiros séculos do cristianismo. Tanto que São João Crisóstomo, no ano de 400, ele fala: sinodalidade é sinônimo de comunhão. Então nós, os cristãos do século XXI, estamos sendo chamados agora a viver essa sinodalidade, a nos aproximarmos desse tema e fazer dele algo nosso. Como o Dom José falou anteriormente, é sim o tema mais importante desde o Concílio Vaticano II e vai marcar o caminho da Igreja pelos próximos séculos. Esse estilo que a Igreja quer recuperar, de ouvir o Espírito Santo no próximo, vai ser falado por muito tempo. Porque Jesus, o nosso Deus, ele se revela no rosto de um Deus que é comunhão. São 3 pessoas que vivem a mais profunda comunhão. Então nós, como cristãos católicos, temos que também parar, descer do nosso pedestal, da nossa bolha, onde a gente fica só glorificando Deus e para nós está tudo bem. Não, a gente deve parar, ouvir o nosso próximo, nos abrir para ouvir o Espírito Santo que fala no próximo. E então assim a Santíssima Trindade será glorificada. É assim que eu entendo a beleza desse sínodo que virá. Leandra Damati. Bom dia, Dom José, bom dia, Padre Paulo, representantes do Conselho de Leigos da Diocese, colegas jornalistas e da comunicação. É notório que o pontificado do Papa Francisco, iniciado em 2013, é um pontificado de uma igreja muito próxima, muito acolhida, e de uma igreja em saída. Dom José, esse sínodo é um momento especial também porque ele vai, com certeza, evidenciar novos rostos ou um rosto novo da nossa igreja, com realidades em todo o mundo. A nossa diocese tem uma realidade, outras dioceses também têm outras realidades, mas nós vamos ter um novo rosto para a igreja. É um novo rosto que olha para o mesmo Cristo há mais de 2000 anos, é também uma oportunidade de um revigoramento na caminhada da igreja? Historicamente, toda a caminhada da igreja nesses 2000 anos foi assim pontuada por momentos fortes de rever a caminhada, né, e de repensar a caminhada.
Esses dias nós celebramos a festa de São Francisco de Assis, e justamente em 1200, o tempo de São Francisco, foi um desses momentos fortes, né? Onde, digamos, a igreja revês a sua caminhada a partir da realidade do ir ao encontro das pessoas, e as ordens mendicantes tiveram um momento muito importante nisso. Se olharmos em 1500, depois do Renascimento, também a igreja precisou rever toda a sua caminhada, e o fruto desse rever a caminhada foi o Concílio de Trento. Se olharmos no século XIX, a igreja também precisou rever a sua caminhada, e em cima disso toda a realidade da mudança do mundo industrial da Europa, etc., o processo de industrialização, né, de um mundo que se urbanizava, com tantas carências sociais e espirituais, etc., teve o Concílio Vaticano I, que por causa das guerras tudo não foi concluído, mas os frutos do concílio praticamente ficaram na sociedade. Depois da Grande Guerra, da Segunda Guerra, tivemos novamente o Concílio Vaticano II, a mudança que aconteceu na história, na caminhada da humanidade como um todo, e a igreja convoca o concílio pelo Papa João XXIII, justamente para olhar a realidade da atualidade e dar uma resposta a essa sociedade que passava por um grande processo de transformação das pessoas e tudo mais. A realidade social, ela muda muito mais rápido, né? 50 anos depois do concílio, que foi uma grande abertura, nós tivemos todas as assembleias da América Latina, né? de Medellín, Puebla, Santo Domingo, da Aparecida, tudo mais, dando também uma resposta à realidade do nosso continente. Mas 50 anos depois, a igreja também ela quer dar uma resposta a essa realidade de mudança social que está acontecendo em todo o mundo. Vemos ali uma pandemia que atingiu a humanidade como um todo, né? Trouxe tantas angústias, né? Medos, mas também temos que trabalhar a esperança, né? E a igreja também quer dar uma resposta agora, diante desse contexto, envolvendo essa caminhada justamente dos fiéis, estando presente na vida das pessoas, através da escuta, para que possa também dar uma resposta de caminhada espiritual, envolver as pessoas numa caminhada de vida espiritual, de ser igreja, povo de Deus, a caminho da casa do Pai, na realidade de hoje, com olhar de esperança no futuro. O sínodo é um momento de proximidade, de reflexão, de oração, de renascer, de se renovar espiritualmente e de apontar caminhos. Então, esse momento é um momento, sim, como outros que tivemos na história. Eu acho que a coragem do Papa Francisco é abrir isso de uma forma envolvendo os leigos. Não é mais uma coisa piramidal, né, que acontece uma coisa, né, em cima pensa, reúne o colégio cardealício, reúne os bispos, pensa a igreja. Vamos pensar a igreja também ouvindo o povo de Deus, os batizados, aqueles que estão envolvidos nas pastorais, nos movimentos, né, são as catequistas, os ministros da Eucaristia, todas essas realidades que envolvem jovens, pais, mães de família, leigos consagrados, religiosos, religiosas. Então, assim, é uma grande, na verdade, o sínodo é uma grande assembleia do povo de Deus. Isso é bonito, porque quando a gente participa do processo, a gente se sente envolvido e assume também no coração. Quando a gente não se sente envolvido, dá a impressão que é uma coisa que os outros decidem e a gente vive. Não. O sínodo vai ter essa força de envolver o povo de Deus no processo, né, da vida da igreja, na preparação do sínodo, e depois o que vier do sínodo, fruto de tudo isso, vai ser a partilha, né, daquilo que fez o povo de Deus nessa caminhada, à luz do Espírito Santo, sem perdermos a identidade. O que é ser católica? O que é fazer parte da Igreja Católica Apostólica Romana, como fiel? Temos os sacramentos, temos todo um corpo doutrinal, temos a tradição, mas queremos também nos abrir para que o Espírito Santo continue soprando, né, na caminhada como igreja, como povo de Deus. Não podemos nos fechar, né? Não podemos nos fechar, porque senão corremos o risco de não respondermos mais aos anseios espirituais desse povo de Deus a caminho, que faz parte
da vida da igreja. E o sínodo, eu acho que é um momento de graça, porque é um momento da escuta, não só das pessoas, mas da escuta de Deus e deixando o Espírito Santo agir também na caminhada da igreja. Mais algum questionamento aqui dos colegas da imprensa? Então, agradecemos a todos os presentes, Lucas, Padre Paulo, Dom José, Márcia, por estarem conosco. Agradecemos os colegas da imprensa e convidamos então nosso bispo diocesano Dom José para nos dar a bênção. E aí então, depois temos alguns minutos à disposição para perguntas individuais. Que Deus, nosso Pai, derrame suas bênçãos sobre todo o povo de Deus, da nossa diocese, sobre todos aqueles, de modo especial, que se envolverão nesse processo, ou já estão envolvidos nesse processo do sínodo. Mas lembrando, acima de tudo, que somos povo de Deus a caminho. E queremos caminhar juntos, queremos partilhar as nossas alegrias, os nossos anseios, e ao mesmo tempo olhar o amanhã com esperança, de um povo de Deus que mesmo ferido, às vezes no corpo e na alma, no espírito, é um povo que caminha amparado pela luz divina, iluminados por essa força divina e ao mesmo tempo em comunhão. Porque em comunhão nós nos sentimos mais fortes, nos sentimos protegidos, nos sentimos também envolvidos nesse processo de amor e comunhão do Pai. Por intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio, padroeira da nossa diocese, e de Santa Teresa, hoje padroeira dessa cidade de Caxias do Sul e da nossa catedral, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado de coração a todos. Muito obrigado a todos.